Olá, bem-vindos ao nosso podcast, agora de cara nova, nos chamamos Cerus de Mães, para facilitar a busca ali no YouTube. E o tema de hoje é maternidade, só que a mudança da maternidade, porque o mundo mudou. As mulheres estão engravidando mais tarde, porque elas entraram no mercado de trabalho e todas nós, queremos evoluir nas nossas carreiras e o sonho de ser mãe ficou um pouquinho para depois. Só que isso tem alguns impactos, tanto na saúde do bebê quanto na saúde da mãe. E aí nós trouxemos hoje a doutora Alessandra Heringer, que é ginecologista e obstetra, para conversar com a gente, dar algumas dicas, mais informação, para que nós possamos trazer mais saúde para vocês. Oi, Alessandra. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, adorando ouvir vocês aí no podcast Cerus de Mães. Obrigada. Obrigada pela presença. Então, meu nome é Alessandra Heringer, eu sou ginecologista e obstetra. A minha subespecialidade, né, porque agora tudo dentro da medicina tem uma subespecialidade, né? A minha subespecialidade é medicina fetal, que é o cuidado do bebê durante o pré-natal, né? E eu vim tentar ajudar um pouco do meu dia a dia, né? O meu dia a dia de cuidado de pré-natal, de cuidado de mulheres, da programação de parto, programação de gravidez antes do parto, né? Como elas se programam, planejam a vida delas sobre quando engravidar. E é o que a Marina já falou, né? A gente tem visto a cada ano as mulheres vão tentando, ao entrar no mercado de trabalho, atingir status melhores, salários melhores, jornadas de trabalho melhores antes de engravidar. Só que o nosso corpo não fez essa mudança, né? Ele não nasceu pronto para essa mudança, né? A gente sabe que toda mulher já nasceu com seus óvulos, né? E eles vão sofrendo todas as ações que a gente conhece e não conhece ao longo dos anos. Então, apesar da cabeça da mulher, do corpo da mulher, né? Hoje em dia todo mundo cuida melhor da alimentação, da atividade física, mas isso não muda a saúde dos nossos ovários. Desde que a gente nasceu, eles estão lá, sofrendo tudo que a gente pode imaginar ou nem imaginar, que a gente vai descobrir daqui a algumas dezenas de anos o que poderia ter atingido ali. E com o envelhecimento da mulher, a gente sabe que a gente vai ter riscos, porque aquela mulher mais velha, ela também pode estar mais doente. A gente estava falando um pouquinho antes, né? A gente tem várias questões, né? A primeira que eu vou levantar é essa, que é a mulher que o corpo também dá sinais de envelhecimento, né? O coração vai envelhecer, as artérias vão envelhecer, os órgãos internos vão envelhecer. O pâncreas envelhece. O pâncreas envelhece, o colágeno, a gente sabe disso, a gravidade vai agir em cima das mulheres a cada ano que passa. E isso traz algumas consequências, sim, né? Então, aquela menina que com 19, 20 anos, eu sempre brinco, né? A melhor idade para engravidar, do ponto de vista fisiológico, é lá, 18, 20 anos, a década dos 20 anos é a melhor. Mas, para a mulher moderna, isso não é mais uma realidade, porque isso pode atrapalhar ela conseguir uma promoção dentro do trabalho, ou dificultar ela estudar para uma prova de concurso, ou não é compatível com a jornada de plantões, né? Falando nós de Cerus de Mães, né? Da rotina de plantões, lembrando aí das meninas que gostam de cirurgia de trauma. Como é que ela vai, grávida, manter os plantões de uma cirurgia de trauma, de emergência, é muito difícil. Então ela acaba adiando, né? Na nossa realidade tem ainda a questão do raio-x, da radiação, né? Da radiação, exatamente. a gente trabalha muito radiação. O que eu estava falando, que a gente conhece algumas coisas que fazem mal, a gente sabe disso, tanto que, né, no caso de vocês, o ideal é que todo procedimento exposto a alguma radiação ionizante, né, que vocês tenham uma proteção. Isso às vezes é possível, às vezes isso não é possível. Sim. E a gente não tem como mensurar esse impacto dentro do ovário, ele pode ir se acumulando ao longo dos anos. Então, algumas profissões vão estar mais expostas a isso, mas todas as profissões vão ter algum impacto, seja ele emocional, seja ele físico. Então, a mulher engravidar mais tarde, ela vai estar com essa bagagem, né? Com essa mochila mais cheia. Pesada. A mochila está mais pesada. Eu não sei se você percebe isso assim, mas, por exemplo, meus pacientes, eu conheço muitos pacientes com dificuldade de engravidar e é muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim, mas eu acho que antigamente era mais cedo, mas hoje até os 40 tá ok. Desde que você tenha útero, tá ok. Mas se você estiver disposto... É possível engravidar. A gente sabe que é possível, tanto de forma natural quanto de forma não natural. Você tem que estar disposto também. Mas além, a gente vai ter o impacto, né, que a gente estava falando, da dificuldade de engravidar, né? É o primeiro impacto. Porque a cada ano que passa, a gente vai perdendo qualidade, né, desses óvulos.
e de que aquela gravidez aconteça, né? A cada ano a gente vai diminuindo a taxa de gravidez, ano a ano a gente vai diminuindo. A gente tem um marco mental e aí histórico de 35 anos, mas a gente sabe que 30 é melhor do que 31, 31 é melhor do que 32, e a cada ano que passa a gente vai diminuindo essa taxa de gravidez. Então a gente esbarra já aí. A paciente mais velha ela vai ter mais dificuldade de engravidar. Ok, engravidou, vamos comemorar, engravidou. E agora? E agora ela está com mais riscos pessoais, né? A gente está falando dos riscos das complicações maternas primeiro, né? Então, falando de uma paciente que engravida que já fez um diagnóstico, por exemplo, de uma trombofilia, né? Que a gente acaba vendo que esses diagnósticos vão acontecendo ao longo dos anos. Às vezes ela é uma trombofilia adquirida, ela não nasceu com isso, não tem história disso, mas aí começam os casos na família e aí ela tem a trombofilia. Aumenta o risco de aborto espontâneo para essas pacientes mais velhas que engravidam. Por trombofilias ou por complicações sistêmicas dessa mulher ou por outro problema. Né? Já não é mais Isso, não tem mais a mesma qualidade, né? Eu tenho até lá no consultório uma comparação, modelos de comparação da qualidade da textura de miométrio e endométrio da mulher aos 20 anos e a mulher na pré-menopausa. Você vê que até isso vai mudando. A gente sabe, né? A Joana estava falando do colágeno ali, né? Tudo muda. Vai mudar para a mulher. A pele muda, e vocês têm esse comparativo, assim, a gente sabe que a mulher engravidava antigamente bem mais cedo. Era mais cedo o quê? 20 anos? Comparado a uma mulher hoje em dia de... Não, a mulher engravidava, assim, 15 anos, 18 anos, se ela a já gente tava, pegar a né? nossa realidade, minha mãe, minha avó foram mães com 20, 20 As anos. nossas falar, mães de foram 20 a na 22, década de 20, assim, 20 e poucos, né? E as todas nossas nós avós 30 foram com não, 15 e eu- 16, olha aí, eu tava falando a cada isso- geração 10 anos depois. Lá em casa a gente tava falando disso outro dia. Minha avó com a minha idade, que eu tenho hoje, ela já era avó. Olha isso é quase... Uma senhora, entendeu? Então, Prazer, você vê. senhora. Tudo bem, eu sou uma senhora, né? Jovem. E é isso, então a gente tem a dificuldade de engravidar, a gente tem a dificuldade de manter a gravidez pelas perdas e complicações, e vamos combinar, né, que eu tenho a impressão de que a mulher mais velha, ela tem mais noção do perigo, então talvez ela fique mais estressada, isso implica mais, a gente fala que a gestante mais velha é uma gestante que dá mais trabalho, porque a menina mais nova não tá nem aí com nada, e toma qualquer coisa, e come qualquer coisa, Deus protege, que eu brinco, né? Deus protege, a mais velha não, ela tá preocupada porque ela, na semana que engravidou, ela tinha pintado o cabelo, e aí ela fica preocupada até o final da gravidez, que ela pintou o cabelo, o que aquilo pode ter feito, e porque ela tem já aquela expectativa, né, exatamente por tudo isso que você falou, né. Uma coisa, né, que às vezes a gravidez é muito valorizada, né, porque... Vamos pensar, a mulher está decidiu engravidar aos 40 anos. A gente sabe que a vida reprodutiva dela não é muito longa. Então começa aquele estresse que ela tem que engravidar logo. E se ela quer 2 filhos, tem que ser um em cima do outro. E aí a gente vai começando as complicações. É aquela mulher que tem mais medo do parto normal, porque aquela gravidez é como se fosse um cristal lá dentro que ninguém pode arranhar. Então eu aumento as taxas de cesariana também por uma insegurança materna. Então a gente só vai somando complicações. E de fato... aumenta a chance de diabetes gestacional, de hipertensão na gravidez, que é a pré-eclâmpsia. A gente imagina, né, vocês como cirurgiãs vasculares, né, do envelhecimento dessas artérias, dos depósitos de gordura, do maior risco de infarto, de seja lá o que for para essas mulheres. Né? Lembrando que a gravidez e o puerpério são momentos de alto risco para essa mãe de várias coisas, incluindo as tromboses, exatamente, que todo mundo acha... que só a gravidez é o perigo. Não, o puerpério, eu falo para as minhas pacientes, o puerpério é o pior momento da vida de qualquer ser humano para que ela corra um risco de trombose. E as pessoas não valorizam isso, elas vão desvalorizando isso e aí começam as complicações, né? Taxa de internação em UTI neonatal e UTI materna, né? A gente tem mais taxas para essas pacientes mais velhas. As pacientes que têm uma pneumonia, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, quanto mais velha, a gente sabe que é pior a resposta própria do organismo. Então, apesar da gente saber que é possível engravidar, lógico que é, de forma espontânea, sim. Eu acabei de fazer assistir um parto de uma paciente agora em janeiro, 44 anos, gestação espontânea, evoluiu tudo bem. Mas assim, a gente sabe que aumenta o risco. Aí é a paciente que a gente tem que ficar mais atenta ao ganho de peso, ao controle de pressão em casa, incentivar uma boa alimentação, incentivar a atividade física. Ou seja, muda a vida. Muda. Enquanto a menina de 18 anos, não tá nem aí, ela nem precisa. O próprio organismo dela, né, ela já tem um metabolismo mais rápido, a gente imagina, né, mais acelerado, essas coisas têm menos impacto na vida dela. Não, e eu tô pensando aqui até mais na frente, né, saindo um pouco dessa questão de risco, né, para a mulher, de doenças.
à disposição de uma mulher de 40 anos. Eu só cheguei até o parto. Depois do parto... no parquinho atrás da criança. Você com 40 e poucos anos não é a mesma disposição que você com 20. Exatamente. De você aguentar a privação de sono, né, no puerpério, enfim. Em relação a isso, acho que tem ganhos e perdas, né? A gente tem mais maturidade. Sim, com sim, certeza, né? No lidar mesmo com a criança, com essa questão dessa relação, né? Mãe e filho, que hoje em dia tem muito mais a aprender, a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais acesso a isso, então não é mais fica quieto que você não tem mais direito. Aí é outro método. É papo para outro podcast. É outro papo. Dá tema para outro podcast. Em relação a cansaço físico, com certeza. Gente, com certeza. E eu não sei se você também... Então, você sentiu essa mudança? Sim, é nítido em consultório. É difícil ver uma paciente de 20 anos grávida. Então, aumentou o número de gestações de alto risco, eu posso dizer isso? Sim, a gente considera alto risco, né? Americanos consideram idade materna avançada a partir de 35 anos mesmo, né? A gente sabe que aumenta mesmo. A mulher, antes dos 30, não tem ninguém programando gravidez. Nem no SUS, eu faço exames no SUS e eu não vejo ninguém, nem no SUS, programando gravidez. É muito né? raro. Isso não é um privilégio nosso, médicas que trabalham, não. É geral isso. As pessoas querem ter um lugar, ter uma casa. Primeiro, dificuldade em encontrar um parceiro ideal. E aí, fica na busca pelo parceiro ideal. Encontra o parceiro ideal, agora que a gente quer uma condição ideal. Eu quero ter dinheiro para botar numa boa escola. E vai adiando, e vai adiando. E uma coisa que eu sempre falo, até quando eu faço os exames em qualquer lugar, eu vejo a paciente ali, 30, 35 anos. Você já tem filhos? Não, não tem. Eu falei, você já pensou sobre isso? Não, acho que eu vou pensar mais tarde. Falei, olha só, não dá para pensar mais tarde. Você tem que fazer esse pensamento e essa estratégia agora. Se você não tem a casa própria agora, em 5 anos está difícil. Então, vamos pensar porque a mulher, eu brinco, né? É um tom bem irônico, mas eu acho que a mulher, para a gravidez, ela tem um prazo de validade. Isso, Sim, até para ela ter esse conhecimento. Então, por isso que eu puxei essa questão de que as pessoas pensam, de um modo geral, que até os 40 tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá tem tudo que bem. Antes, não né? tá tudo bem antes. Aumentado de gente que tá tentando e não consegue engravidar. Exatamente. E a mídia coloca muito em evidência as mães com mais idade. Sim, porque isso dá fofoca, né? Exato. Só que glamoriza, as pessoas acham que isso é o normal, só que não. Então, o corpo não foi preparado para isso. Na verdade, eu acho que a gente que eu digo sociedade, a gente não tem um pensamento de planejamento familiar, que deveria ser ensinado, por exemplo, na escola, entendeu? Verdade. De vida, ensinamento de vida. Né? Você que é menina, você tem que se planejar para ter filho entre 30 e 35 anos. Não tem jeito, o organismo, o ideal é esse, óbvio, né? Que pode tem o ideal e o pouco, possível. Mas tem que ter isso em mente. Eu tinha porque eu era médica, mas eu também sempre tive isso. Quem não é médica não tem esse planejamento tão fixo. Eu sou médica, não tinha. Nossa, eu falava isso. Eu fiz a faculdade, residência, pós-graduação, e eu falei assim, agora é a hora de eu engravidar. Se eu for esperar aplicar a minha pós-graduação para eu fazer alguma coisa, eu vou chegar nos 35 e não tive meus 2 filhos. Então, eu fiz a minha programação, engravidei da minha primeira filha com 28 anos. Era o melhor momento financeiramente ou profissionalmente falando? Não era. Mas eu sabia que eu queria ter 2 filhos. Então, eu fui calculando, assim... Bom, eu fiz a pós-graduação agora, eu não tenho paciência para fazer o mestrado agora. Então, eu vou entre a pós-graduação e o mestrado, eu tenho 1, né? E aí, quando eu fui entrar no mestrado, eu avisei pro meu orientador, falei assim, eu quero ter o 2º filho. Eu tava com 33. Aí ele falou assim, vai, porque você tem direito à licença maternidade no mestrado. Eu falei, então fechou, parei a pílula hoje. E assim foi, eu tive meu 2º filho no meio do mestrado, minha qualificação com 36 semanas, foi bem legal, assim, se parar pra pensar qual é o momento ideal, perfeito. Exatamente, eu falei, eu tinha essa neura na minha cabeça, hoje talvez eu tenha até mesmo, meu filho mais novo tem 10 anos, mas eu tinha essa neura da cabeça, falei assim, eu não vou engravidar depois dos 35 e pode ser que eu não tenha facilidade em engravidar, pode ser que eu já tenha descoberto uma doença que eu não sabia, porque eu sempre acho que eu vou ter alguma coisa, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque na minha cabeça, porque sempre me ensinaram isso, não existe momento ideal pra engravidar. Falei, gente, então na hora que der, deu. Nossa, assim, eu só esperava, assim, um pouquinho mais de estabilidade financeira e
não ter tanto raio-x na minha vida. Um período que eu pudesse, né, não ter Cirurgia tanto vascular. raio-x. Aham, é. Não, esse entendi. planejamento sempre foi muito fixo. na minha Mas cabeça. graças a Deus deu certo, né? Deu, graças Maria a Deus. tá aí. Linda, maravilhosa. Mas isso é Tudo importante ser falado porque tem as suas implicações, Sim. né? Tem as suas consequências. Tem os riscos da mãe e tem os riscos pro bebê. Isso, a gente tem que falar pro bebê também, né? Lembrando que se é uma mulher mais velha, a gente falou de todas as complicações dela, ela pode ter uma complicação que implique um parto prematuro. Vamos começando por aí, um parto prematuro. E aí todos os riscos inerentes à prematuridade. E prematuro por quê? Porque ela fez uma crise hipertensiva. É risco de vida para a mãe. O bebê tá lá quieto na dele, aguentando, segurando lá, mas é uma indicação materna, a gente tem que interromper. Mas a pré-eclâmpsia, que é mais frequente também nas mulheres mais velhas, mais frequente nas que já são hipertensas, eu também posso ter complicação fetal por conta da pré-eclâmpsia. Então eu posso Tem ter muitas complicações. os dois lados, quem indica primeiro, né? A gente tá, de vez em quando acompanha pacientes assim na maternidade, de internações mais longas, porque quem indica primeiro. É prematuro, a gente não quer que nasça. Mas a mãe tá mais ou menos, o bebê tá mais ou menos, quem vai indicar primeiro? E isso é mais frequente a cada idade mais velha da paciente. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, isso a gente tá falando de doença, mas desde que, por exemplo, faculdade, a gente estudava, o que mais se falava de risco de uma gestação mais tardia seria anomalia genética. Sim, e né? é mais frequente, sim. É mais frequente, mas só se falava disso, como Só se se esse falava fosse disso, o a pessoa grande esquecia. problema. O pessoal esquecia, né, que hipertensão e diabetes pode aparecer mais Pois é, cedo, pois né? é. Colestase. Eu tive colestase. Colestase. intrahepática. Premiada, né? Marina. A colestase também. Diabetes, né? Então, assim, as alterações genéticas continuam Sim, no topo, sim, as doenças sim, que as- podem afetar a a parto alteração prematuro. genética a gente não tem como muito intervir, né? Porque apesar delas acontecerem em qualquer idade, é aleatório, é o óvulo que Mas saiu errado. estatisticamente Mas é mais frequente a frequente. cada ano que passa Que da mulher, passa. com certeza. Só que as mulheres, graças a Deus, ainda a maior parte das mulheres ainda engravida antes dos 35, né? A gente tem visto essa balança girar, mas ainda a gente tem mais nascimentos de mulheres com menos de 35 anos. Mas a cada dia, daqui a pouco essa balança vira, né? A gente não sabe em quanto tempo, mas daqui a pouco essa balança vira. E a gente sabe que como a gente estava falando antes, que esse ovário está lá desde que ela nasceu. As influências e alterações, né, os óvulos, eles ainda passam por alguns processos de divisão celular ainda dentro do ovário da mulher, não é pronto igual o espermatozoide que faz ali na hora e já está pronto. Ele passa por momentos de divisão celular na época da puberdade e tal, e aí aquelas influências que a paciente teve podem estar ali naquele óvulo que gerou aquela gravidez. Então, esses erros, essas alterações são mais frequentes na mulher mais velha mesmo, e porque está exposta a radiação, a agrotóxico, a sol, a coisas que a gente não sabe ainda. Então, aumenta realmente. Então, além disso, além das intercorrências próprias da mãe, a gente tem da própria gravidez, né? Que eu posso estar gerando taxa de aborto também é maior. um produto. Porque aumenta a taxa de anomalia cromossomial e genética, né? Então, aquele produto que gerou um embrião, um zigoto de alteração genética, ele é mais propenso a abortar. Né, algumas alterações cromossômicas, uma trissomia do 7, uma trissomia do 3, são embriões que não se implantam, que se implantam com deficiência e ela evolui para aborto. Então, por conta da alteração genética, a gente vai ter mais risco de síndrome de Down, de Edwards, de Patal e de algumas anomalias cromossômicas ou genéticas que a gente nem consegue ter vida, né? não consegue evoluir. Então, aumenta a taxa de abortamento também. Aumenta a taxa de aborto por anomalia cromossômica, por intercorrência da mãe. Então, assim, é uma salada muito grande de aumento de risco a cada ano. Tem um ponto de corte? Não, a gente sempre definiu 35 anos. Mas a gente sabe que a cada ano, se você consegue... tá bom para você engravidar aos 35, ótimo, melhor que com 36. Se consegue com 36, ótimo, melhor do que com 37. É isso. Então, puxar essa idade gestacional para a gente tentar diminuir os riscos. Mas ok, não deu, né? Agora, a minha programação é tentar engravidar. E aí a gente tem algumas coisas que podem ajudar. Ia perguntar o que a gente sabe, né? A medicina avançou muito. O que a medicina moderna traz exatamente para poder proteger tanto a mãe quanto o bebê e fazer com que essa gravidez seja o mais tranquila possível? Sim, sim. Tranquila, nenhuma gravidez né? Eu brinco que o bebê ali dentro é uma caixinha de surpresa, é um embrulho de presente com uma fita bem amarrada, que você só desembrulha quando nasce. E aí você vai tateando ali quando nasce, e nem às vezes quando nasce, porque o negócio tá lá pra dentro e você não viu, né? Eu brinco nisso. Então, não dá pra gente desvendar tudo, mas assim, a primeira parte, né? Pra gente dar mais chance pra ela engravidar. Primeiro,
a gente aconselha que a paciente faça uma consulta pré-concepcional, onde a gente vai ver doenças pré-existentes, ajuste de doenças pré-existentes, né? Se a paciente é uma hipertensa que está descacetada, coitada, a gente vai tentar controlar ela, vai para o cardiologista, vamos tentar compensar a sua hipertensão, compensar a sua glicemia, né? Antes dela engravidar. Fazer reposições vitamínicas, né? O principal, né? O carro-chefe é o ácido fólico, para a gente diminuir defeitos de tubo neural, que são do sistema nervoso central do bebê. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma consulta pré-concepcional. Ok, paciente engravidou, já conseguimos, antes de engravidar, né? Se ela tiver dificuldade de engravidar, a gente tem os acessos à reprodução assistida, dependendo do caso, vai ser uma inseminação, um coito programado, uma indução de ovulação, o que a gente vai fazer? Então, a gente pode aumentar isso, né? Isso, a cada dia aumenta o número de clínicas de reprodução assistida. É uma coisa, é um número muito absurda. grande para a gente dar chance dela engravidar. E aí aumenta as taxas dos gêmeos. Mais uma outra complicação. Que também mais uma uma gravidez gravidez mais um né? risco para essa E eu paciente. queria te fazer uma pergunta também. E também tem, além dessa questão, claro, da fertilização que pode ser realizada e tudo mais, e essa orientação também para a mãe que escolhe, né, engravidar mais tarde e tudo mais, quando vocês orientam que se congele Eu óvulos? ia perguntar a mesma coisa. Congelamento de óvulos o quanto antes, melhor, né? A gente sabe dessa saúde dos ovários. A literatura fala amplamente antes dos 35 anos. Você vai ter boa resposta aos estímulos, porque a paciente recebe altas doses de estímulo ovariano para que se colete o maior número de óvulos por coleta, né, por procedimento. Então, a gente sabe, pela literatura, recomendado antes dos 35. Mas a gente quer mais cedo, né? Se a gente puder ali 30, 32 anos, talvez a gente tenha mais sucesso com menos necessidade de estímulos repetitivos. E tem idade mínima? Legalmente falando? Eu acredito que 18 anos, mas posso checar para você. Mas imagino que antes de 18 não, né? Deixa. Eu também não tive nenhuma paciente com 18 anos que já tenha sei, essa consciência. De repente ela tá tão planejada Mas na sabe vida uma coisa que quer talvez congelar. aconteça mais cedo? Pacientes com tumores que precisem fazer quimioterapia, radioterapia local, um tumor de pelve óssea, alguma coisa assim, elas têm essa recomendação de fazer essa coleta antes dos procedimentos. E talvez isso mude um pouquinho essa curva, né? Esse jogo, né? Essa questão do congelamento. Porque aí ela vai engravidar. A gente diminui. O custo é altíssimo, né? Ainda é altíssimo. A gente vai diminuir os riscos fetais. Mas a gente não diminui os riscos maternos. Não diminui. Não, porque ela vai continuar. O útero é o mesmo, a mulher é a mesma, a artéria é a mesma, o coração é o mesmo. A mulher continua. Mas pelo menos a gente está tirando um dos riscos. Antes a gente tinha uma salada, e agora a gente está tirando um. Né? Porque aí congelando mais cedo, a gente tem menor chance de anomalia cromossômica ali. Né? Então ela deixa os picolés guardados, né? Porque é tudo congelado em nitrogênio líquido. Brinco, você tem picolés? Tem 10 picolés, tem 18 picolés. Ficam lá guardados os óvulos, e aí ela às vezes nem tem parceiro ainda, né? E aí, mas os óvulos estão lá, porque existe a possibilidade de congelar embrião e congelar óvulo. Só que quando você congela embrião, é aquele parceiro. Existe toda uma ética em torno de usar aquele embrião porque você já tá ou não, porque você tem que estar estabelecido. Então, a recomendação para aquela pessoa que tem acesso a isso é que ela colete esses óvulos aos 30 anos, aos 32 anos. E vai viver a vida. E vai viver, mas lembra disso, que a gente está diminuindo o risco de doenças para o bebê, mas a gente não está diminuindo a chance de doenças para ela. Então, tem que maneirar nisso aí. Que isso também não é matemática, não é porque a pessoa congelou óvulos que ela vai engravidar. Ela vai engravidar. Eu não sei em relação ao número e tudo mais, isso também é papo para outra. Mais um podcast para as estatísticas de sucesso aí na reprodução assistida. É isso aí, você faz uma poupança. Se ela vai gerar frutos depois, se você vai conseguir comprar um apartamento com aquilo que está na poupança, a gente não sabe, né? A gente estava falando disso, então a gente tem aconselhamento pré-concepcional, ajuda, assistência para ela engravidar, e aí ela engravidou. O que a gente tem, né? A medicina, graças a Deus, foi evoluindo, e hoje em dia a gente consegue, por exemplo, aparelhos de ultrassom mais potentes, né? Pessoas mais especializadas nisso. A gente consegue fazer diagnósticos mais precoces. Deixa eu só te interromper, que eu ia falar. Na época que, não vou nem falar para não dizer a minha idade, porque todo mundo já sabe. Por exemplo, na época que eu estava fazendo prova para residência, era questão de prova. Tipo assim, algo do tipo assim, gestação de risco era acima de 35. E dependendo da idade materna, você tinha que fazer biópsia de vilho coriônico.
amniocentese, coisas extremamente invasivas. Hoje em dia, acho que A nem se gente faz não mais. faz. Não, a gente faz, por favor. Mas a gente por indicações, faz. não, por isso. indicações precisas, Isso, não porque pela não, idade em alguns materna. países fora do país, 35 anos é a idade que, se a paciente quiser fazer, independente de ter feito qualquer rastreio, ela vai fazer amnio ou biópsia de Mas vilo. hoje em dia não tem o NIPT? Sim, E os- sim. e- Isso dá outro podcast. Mas É. o NIPT pode ser falso positivo e você precisar de uma biópsia de NIPT. vilo, Não, justamente mas isso junta. pra- Então, o o que a ultrassom gente faz? moderno, Isso, o que a NIPT. gente faz? Né? A gente faz ultrassom, a gente vê a anatomia do bebê, né? Que é o morfológico de primeiro trimestre. Lá já com 12 semanas. Eu já consigo ver 12 semanas, já dá para ver bastante coisa. E ali com 12 semanas a gente tem um programa que a gente usa, o mundo inteiro usa, a gente coloca ali informações da mãe, informações do bebê, Isso. dados da anatomia do bebê, ele vai calcular esse risco pra gente. Ah, vem um risco baixíssimo de síndrome de Down, por exemplo. Eu não tenho indicação médica de fazer mais nada. Mas aquilo é cálculo de risco, não é um sim ou não, não é uma sentença. Sim, Então, a sim. gente ainda vai ter um risco até o final. Ah, veio um risco altíssimo. E a paciente deseja ter um diagnóstico alto risco para síndrome, né? Vamos falar, né? Para síndrome de Down e erdose hepatal, que são as principais. Eu posso lançar a mão, dependendo da idade gestacional, ainda da biópsia de vilo e da amniocentese, porque elas são a única ferramenta que a gente consegue fazer diagnóstico de doenças genéticas ou cromossomiais Precisa. durante Aham. a gravidez. Porque se isso não for um divisor de águas para a paciente, ela pode fazer depois no sangue do bebê. Sim, mas aí você teve um screening não invasivo antes. Isso, a Você gente vai tem indicar o screening não invasivo invasivo. depois. E aí o NIPT chegou, né, mais recentemente. O NIPT é um exame que a gente colhe o sangue da mãe. Isso. Ele vê fragmentos de DNA e RNA do bebê que circulam na mãe. A partir de 7, 8 semanas a gente já tem esse contato feto-materno. Então, a partir de 10 semanas a gente já pode colher o NIPT, mas o NIPT não é um exame de diagnóstico. Screening rastreio, também. É um rastreio. exame de screening com um poder, uma sensibilidade altíssima para síndrome de Down. Chega a próximo 99, muito para screening para Down. Se ele diz que é Down, e é Down mesmo. Mas ele não é considerado ainda um diagnóstico, porque ele não consegue fazer um mapeamento genético. Eu vejo fragmentos do DNA do bebê no sangue materno. Então, eu não consigo, por exemplo, não é Down, mas é uma síndrome genética rara. Ele não consegue fazer isso. Ele tem um painel, não sei se vocês já viram o resultado, ele tem um painel do que ele pode investigar e ele tem do lado a taxa de falso positivo, falso tem o alto negativo. risco, Não, Ele sim, vem como mas alto risco ou baixo risco. O que eu Mas quero já é dizer, uma boa. Se todo mundo tivesse acesso a isso, poxa, já poupava muito os nossos esforços e as nossas coronárias. Isso que eu tô falando. Por exemplo, se a gente comparar hoje em dia com 20 anos atrás, Sim, mudou muito. muita coisa tá bem menos Sabe invasiva. uma coisa que eu reparei? Tá bem menos invasiva. Os procedimentos invasivos estão bem direcionados. Mas olha só, a gente melhorou a qualidade técnica das pessoas que estão fazendo esses procedimentos. A agulha é cada vez mais fina e consegue tirar o material adequado. O processamento disso é muito mais moderno hoje em dia, então a gente consegue descobrir coisas, a gente consegue fazer mapeamento do genoma do feto dentro da barriga. Isso em 30 dias está pronto, sabe? Então, isso tem evoluído demais. Mas outra coisa que melhorou é a tecnologia dos aparelhos de ultrassom. Vocês fazem Doppler, vocês sabem que a gente tem graus diferenciados. Isso, e tem lá o golzinho 1000 lá atrás. Parece que é uma coisa antiga, mas não é uma coisa antiga. Não, né? da década de 80. No É. Brasil, chegou na década de 80. Isso, Olha aí, exatamente. tem E muitos ultrassom. amiguinhos que ninguém sabia se era menino ou menina antes de Não nascer, é? tipo eu, né? Porque se só Surpresa. fazia, não fazia para todo mundo, fazia em casos de suspeita de alguma E era alteração. com aquela imagem era com aquela ruim, imagem né? que hoje você olha e fala, gente, como é que alguém chegou nisso? Uma coisa que eu lembrei agora, você falando e eu falando de tecnologia, eu fiz a minha primeira pós-graduação em medicina fetal em 2007, aqui no Rio, no Instituto Fernandes Figueira, que é o melhor instituto dentro do Rio de Janeiro, para mim, de medicina fetal. Ok, trabalhei, né, na grande maternidade do Rio de Janeiro, tive contato com pessoas excelentes e tal, e aí no ano que começou a pandemia, eu decidi refazer essa pós em outro lugar. Fui para São Paulo. E aí não fiz na época da pandemia, fecha tudo, aquela coisa toda. Fui em 2021, eu fui fazer. Gente, tem coisa que eu vejo no ultrassom que eu não fazia ideia nem que existia no cérebro da criança. Assim, como as coisas evoluíram mesmo. Eu falei, gente, eu sempre fui boa aluna, não é possível que eu perdi essa aula lá em 2007. Em 15 Mas anos. é porque realmente- Bem depois. 15 Nossa, em 15 anos, como as coisas evoluíram, como a Muito, tecnologia sim. evoluiu pra gente ver dentro do cérebro, pra ver dentro do coração. Não, A hoje em gente dia consegue aquelas fazer 3D, gente, pelo menos da Maria era igual. Tipo assim, ela nasceu, é perfeita, era então, foto dentro do útero. Então a gente tem evoluído nisso também. Então a gente consegue fazer diagnóstico dessas anomalias.
Anomalia genética e cromossomial nem sempre dá um sinal muito claro no ultrassom. Mas, na Mas- maioria das vezes, vai ter alguma coisa no coração, um negocinho a mais, e aí você já consegue informar para a Claro, um paciente ultrassom sobre morfológico isso. todo certinho já é uma dica de Sim, que já tá dá um tudo- bom é. alívio, né? Então a ciência médica, né, tem evoluído para isso mesmo, para a gente dar mais chance de dar certo, né, dela engravidar e de que se tem um problema, que a gente faça o diagnóstico mais precoce. No morfológico de primeiro trimestre, que a gente usa hoje em dia, a gente tem até mais chance, por exemplo, de prever pré-eclâmpsia. Existem formas lá no exame médico, na história da paciente, da gente prever, olha, essa paciente aqui, ela tem um risco maior de pré-eclâmpsia. O que a gente faz? A gente dá AS para ela. A AS reduz em cerca de 70% dos casos das pacientes que evoluiriam para pré-eclâmpsia. Se bem indicado, se bem usado, usado da forma correta. Então, assim, a tecnologia chegou até para isso. A gente já sabe, ela já começa com alto risco, porque ela tem 42 anos, gestação espontânea, ela já começou com alto risco. A gente faz lá ultrassom e vê se esse risco vai diminuir, se vai aumentar. E, é um risco alto mesmo. A gente dá S e a gente tem uma boa chance, pelo menos, que ela não desenvolva uma pré-eclâmpsia tão precoce, né? Para que a gente postergue. Tão simples. Simples. Um AS AS. diminui 70%. Outra coisa que eu lembrei da mulher mais velha, e aí a gente vai dar uma volta na ginecologia agora, infecção pelo HPV. A infecção pelo HPV. Quanto mais anos se passa, mais risco ela teve de se infectar pelo HPV. Sim. Se ela teve uma lesão pelo HPV e precisou fazer uma cirurgia no colo do útero, ela aumenta o risco de prematuridade porque ela fez uma cirurgia no colo do útero. Então, assim, é mais provável que uma mulher de 40 já tenha feito alguma cirurgia no colo dependente do HPV do que uma mulher de 20. Então, e aí, nesse morfológico de primeiro trimestre, a gente também avalia o risco de prematuridade. A gente também tem medidas para diminuir esse risco. A gente faz a medida do colo, se esse colo é muito curto, ela entra em protocolo de vigilância e, dependendo da história dela, a gente pode dar um ponto no colo, que é a cerclagem. A gente pode usar progesterona. Então, assim, a gente tem evoluído, graças a Deus, para a gente ir tentando diminuir esses riscos, graças a Deus. Coisas que a gente não sabia há 20, na década de 80, quando o ultrassom chegou no Brasil, a gente não sabia nada disso, né? A gente via lá que o bebê estava vivo, que a cabeça estava para baixo ou não, se era 1 ou 2. Era isso que a gente conseguia. Hoje em dia, a gente consegue fazer diagnósticos precoces e tomar atitudes que a gente possa reduzir o risco de complicação para essas mulheres. Então, as mulheres mais velhas têm se beneficiado também da tecnologia da gravidez para isso também, para reduzir, dar mais chance para chegar ao fim uma gravidez mãe e bebê saudável, né? Para mim, acho que em bom pré-natal, uma boa gravidez é aquela que sai mãe e bebê saudáveis, independente de qualquer coisa que aconteça aí durante a gravidez, o parto ou o puerpério. Claro. Então, a gente tem, né, aí medidas que melhoram a possibilidade de uma gestação melhor para a mãe e para a criança. Para a criança. Né? Tá, a mulher não consegue engravidar, a gente tem resoluções para infertilidade, a mulher quer se planejar, ela tem como congelar óvulos e, né, focar na carreira, enfim, quer viajar ao mundo, por exemplo, enfim. Essa é sortuda, hein? Gostei. Chegar no auge da carreira, viajar ao mundo e depois ter os gêmeos dela. Aí vamos lá, ela engravidou, tem todos os exames, tem, né, todo esse aparato moderno aí para poder melhorar a possibilidade de não ter nenhuma complicação e tal, beleza. E aí a criança nasceu, e aí a gente entra no nosso próximo tópico. Criança nasceu e a mulher é mais velha. Até aquilo que eu falei, da disposição. Então, assim, isso não precisa nem ser a Alessandra respondendo, assim, mas o que a gente pode falar... A experiência de vocês, exato, olha, do primeiro para o segundo filho, quem já teve os dois aí. Do impacto de ser uma mulher mais velha, né? Tendo um filho. Por exemplo, eu tive minha filha eu tava com 37. 37. Aquilo que eu falei, eu nunca tinha planejado, né? Eu tava levando, tipo assim, a hora que for, dá, agora eu não posso porque eu tô raio-x, agora não dá porque, né, não tá estável e tal, né? E aí? Então, às vezes, eu não me sinto tão disposta no parquinho. Mas aí você não quis ter uma carreira de sucesso, vai contratar uma auxiliadora para você. Bota na creche. E aí tem isso, né? Então tem essas questões da mulher mais velha, né? De repente, as meninas vocês que têm 2 filhos, vocês podem até dizer, porque aí a segunda gestação é a mulher mais velha ainda, né? Mais velha, mais cansada. Mais atarefada. Se a pessoa for muito ansiosa igual a mim, tipo assim, e quando eu for avó? Já tô lá Ah, não, esquece. Eu percebi isso porque eu tive a minha filha com 37 e 36 para 37, né? E meu filho, eu tinha 39.
né? Você acha que já deu muita diferença? Nossa, muita diferença. Eu fiquei muito cansada. Realmente, para voltar à vida, assim, né? E você quer voltar ao mercado de trabalho, você quer voltar. Não, a ideal é não parar, mas, né, vamos falar no mundo real, assim, voltar a fazer atividade física. Você quer. E não tem energia, né? Para mim, realmente foi assim: cadê a energia? Administrar tudo isso, né? Sim, Porque sim. você administra a profissão, gente, você administra as crianças, a escola, A a casa, creche, o o marido. lanche, a casa, o marido, a Tempo, atividade já é, física, assim, alimentação. malabarismo. Tempo pra fazer tudo. Pra trabalhar, pra cuidar das crianças, da casa. Para Dar não um se oi sentir pro seu culpada marido. que você não viu as crianças, porque você não foi na apresentação de balé, porque teve uma emergência lá no hospital, você não pôde sair no horário marcado. Não, isso é horrível. gente. A culpa, né? A bola de culpa, neve da então, culpa. assistindo os Isso é- podcasts anteriores, eu já sei que esse A gente assunto foi fala levantado. muito de culpa. A Em culpa, sempre. compensação, eu ainda acho que hoje, pelo menos, a gente tem, né, com a maturidade, isso trouxe alguma coisa boa que essa questão de lidar com a criança compensa isso- um pouquinho o Isso resto. compensa, eu acho. Eu, né? pelo menos, A me criação sinto de antigamente, na 1000 maioria das vezes mais madura hoje em dia do que com 20 e pouco. Eu acho Ah, que eu com não tinha certeza. condições É, e- psicológicas pra Sim. ter um filho com Gente, 25 E anos. então, se você for eu- comparar as criações pra trás, né? É. A criação. A minha foi ótima. Mãe, tá tudo bem. Mas, Olha, assim, recadinhos beijo, para as mãe. mães. Mãe, valeu. Mas aquela questão, né, da criança não ter voz ativa e tudo mais. E hoje em dia a gente tem todo um outro olhar, né, pra Sim. criança. Eu acho que isso. Não, Mas tem uma questão de informação também. É, né? Eu também. acho A que gente tem lógico, muito mais na época dos informação nossos literalmente pais na palma da não mão. se tinha tanta informação sobre educação. Sim. E hoje nós temos um mundo de informação. É até confuso, porque você tem informação demais, tem... Dá chupeta ou não dá chupeta? É, você tem... Eu tô Chupa mimando, dedo, eu estou, chupa eu dedo estou, ou né, dá sendo chupeta? carinhosa. Eu estou acolhendo ou estou mimando? É, então, hoje você tem informação Mas- demais. E aí eu fico pensando, né? Minha mãe, vou falar da minha mãe também, beijo, mãe. Tá tudo bem. Mas a minha mãe com 24 anos era mãe de 3. É uma guerreira. Muito Ela é uma guerreira. guerreira. Eu fico pensando como isso acontecia, gente. Gente, como e as gente nossas davam avós conta? tinham 10, 12. Era o mais velho que Exato. cuidava do mais novo, é gente. outra realidade. Então, também, ela né? sempre falou assim, porque quando você tinha 4 meses de idade, eu cheguei com sua irmã no colo, da maternidade. Quando a minha filha tava com 4 meses, eu olhei aquele neném, eu falei, gente, imagina outro neném aqui agora. Falei, impossível, impossível, né? Obviamente que eu acho assim, era diferente, porque aí a minha avó deu apoio, que minha avó não trabalhava, né? Isso, Então, enfim, isso. a dinâmica social era muito A diferente. dinâmica familiar era muito diferente. A mulher não estava no mercado de trabalho sempre. Algumas É, sim, algumas sim, algumas outras não, né? Então isso facilitava. Né? Na história, né, da mulher entrar no mercado de trabalho. Antes era a mulher que ficava em casa, cuidava da casa, Sim. o marido chegava do trabalho e estava com tudo resolvido em casa. Os filhos, banho Que tomado, comida convenhamos, dá dada. um trabalho. Nossa, mas Mas pelo Às menos... vezes dá mais trabalho, Dá mais né? trabalho do que Eu qualquer acho que outra sempre, coisa. né? Administrar conflitos dentro de casa, Gente. nossa, não é fácil. Não né? A gente brinca que a gente descansa no trabalho, né? É, Mentira, exatamente. né? Gente, depois, quando você volta da amamentação, volta do parto, né? Pós-licença maternidade, você descansa mais no plantão do que em casa. Com certeza, Né? Plantão noturno era ótimo. com certeza. Por isso que eu ainda dou Eu plantão contei essa noturno. história, eu contei essa história no outro podcast que eu pensava assim, gente, como eu não vou conseguir lidar com uma bebê? Dou vários plantões, trabalho aqui e ali, nossa. Gente, Não, eu é verdade. perguntei, né? Exatamente o mesmo pensamento que eu tive. Falei, gente, eu sou médica. Trabalho com gestantes, partos. Óbvio que eu vou conseguir Vou dar tirar conta. de letra. Eu virei para uma prima minha, não tem nenhum médico na minha família, né? Só eu, ninguém nem na área de saúde. Igual a mim. Então ela é administradora, matemática. Eu falei assim, prima, por que você não me contou que era assim? Ela, gente, mas você trabalha com isso, eu achei que você já ia imaginar. Mas só passando, né? Na Só própria passando. pele para entender. É vale tudo, vale a maravilhoso, pena. lógico, Tudo, lógico. tudo. Você chega em casa, né? Recebe um abraço, um Claro. sorriso, Não, né? Mas é porque, na verdade, é para os que participam, né? Para os pais que criam e participam, tá ali o tempo inteiro, né? Física e mentalmente, é que é um Não, cansativo. É ótimo, Eu mas é cansativo. sempre Ah, falo com isso e falo sem culpa nenhuma, já faço muita terapia pra isso. Eu sou uma mãe muito melhor quando eu não fico com a minha filha 24 horas por dia. Porque se eu ficar o tempo todo, a gente fica estressada, É. entendeu? Gente, Então eu perde a preciso, paciência, é perde fácil, a né? paciência e, né, e aí a gente vai pra um lado E não assim, muito legal da nossa corretivo. personalidade. Acolhedor. Não muito, né? Cada família faz a sua escolha, mas assim, Isso. ao meu olhar, é bom que os meus filhos me vejam sair para trabalhar. Isso, É, é eu valorizar, também né? acho. Saber que você tá Exato. fazendo uma coisa que você gosta, que te Isso. dá prazer. Para que incentive Pra eles mim, a a família encontrarem também uma funciona. coisa que dá Exatamente. prazer, É. para que eles Então, lutem por isso, Eu, né? eu li uma frase, eu trouxe a tela aqui, as meninas, todo mundo leu, que é que a sociedade espera que a gente seja mãe como se não trabalhasse,
e que a gente trabalha como se não fosse mãe. mãe. Então, assim, essa é aquela coisa que a gente sempre fala, Que dos a conta pratinhos não que a gente tem que fecha. equilibrar. Só que como eu sou uma pessoa muito analisada, eu faço terapia há muitos anos, eu já trabalhei essas questões da culpa de trabalhar tanto, né? Porque, assim, você sai pra trabalhar e você deixa sua filha com a babá, com a avó, enfim. E aí você fica se sentindo culpada. Ai, meu Deus, não fiquei com a minha filha, não sei o quê. Só que a minha terapeuta, salve Glória, ela sempre falou assim pra mim, mas Joana, você, além de tudo, você tem que ser exemplo pra sua filha, Claro. né? Você tem que mostrar pra ela também que você é mãe, que você é mulher, que você é esposa, que você também é filha. Tem que mostrar todas essas E não facetas, né? necessariamente que você trabalhe, mas que você tem os seus interesses, né? Exato, Você não tem precisa a ser sua um trabalho individualidade, fora, né? você tem que ter seus interesses, seu hobby, Exato. né? Qualquer coisa que os filhos têm que entender que, além de ser mãe, você também é mulher, né? Que você tem a sua personalidade, tem seus desejos e tudo mais. E isso acaba que faz a minha paz. E também aquela questão que hoje em dia eu fico vendo, porque assim, é aquela coisa, eu fiquei pouco com a minha filha, trabalhei o dia inteiro, mas quando eu chego em casa, eu tenho que ficar um Vai estar momento com de ela. qualidade, É. né? Eu tenho que estar com ela, eu tenho que estar presente. É deixar o celular de lado, ficar com ela, enfim. Não falar de Mostrar trabalho, não levar interesse, trabalho, né? Mostrar exatamente. interesse. Eu tenho filho adolescente já, né? Então eu brinco que A gente educação pode fazer outro podcast sobre adolescência. educação, eu acho que é um videogame, sabe? Você muda de fase, venci essa. Exato. Tem uma Totalmente mais Já difícil. me Vem falaram Que o isso. bebezinho você bota no lugar, Ele está fica, né? com sono e comeu, fica. Adolescente não é mais. E é isso que você falou, é de ser exemplo. Ela tem que entender que aquela profissão que a mãe escolheu é o que dá prazer para ela, é o que dá fôlego de vida para ela, que dá o sustento para casa, mas que a faz feliz, né? Eu vivo isso com a minha filha, né? A minha filha passou a infância inteira me vendo, ela me viu grávida do Bernardo, fazendo mestrado e virando madrugada, estudando, e aí outra pós-graduação, e ela me viu estudando muito, ela sempre falou assim, não quero. Não quero ter que ler um livro desse tamanho, eu não quero ficar pouco tempo em casa, eu não quero ser chamada de emergência. Então ela não vai ser médica. Não, mas sabe que a chavinha tá virando? Porque eu acho que medicina é muito... Eu tenho isso comigo, né? Que é muito dom. Vem de dentro. Não adianta você lutar contra. Quanta Não, gente aí começa uma faculdade de engenharia, arquitetura, sei lá, e calha e acaba na Nossa, medicina. na minha turma tinha uns 10 Na minha que teve uma tadinha que ela saiu, foi várias fazer profissões. arquitetura. Aí ela desistiu. Não, realmente a medicina. Aí voltou pra medicina, Não tem sabe? jeito, né? A vozinha Acabou se chama, formando um né? ano depois. Então, e aí agora, né? Ela tem um pouco mais de maturidade, ela tá com 15 agora. E aí agora a gente conversa muito sobre medicina. Ela só falou pra mim assim, mãe, olha só. Ela não ia poder participar desse podcast. Que eu falei assim, eu quero ser médica, mas eu não quero cortar a barriga de ninguém, tá? Tudo bem. Tá tudo bem. Não, e assim, E tá tudo medicina bem, é a tão medicina. amplo. Isso, é isso que eu Você tenho pode mostrado pra fazer, ela. assim, várias especialidades. Sim, o radiologista nunca vai que cortar a não tem barriga de ninguém, emergência, E gente. que não tem emergência. Que eu acho que Isso. o que talvez deixe ela muito desconfortável é isso, né? Ter que sair de madrugada, estudar muito, ficar muitas horas fora de casa. Isso. E você tem especialidades que são extremamente eletivas. Isso. Endócrino, radiologia, sim. Patologia. Nossa, Patologia, olha. Os patologistas podem até mandar mensagem pra vocês mesmo. Não, Cara, eu vai tenho ter uma alguns amigos cirurgia patologistas outra, que né? trabalham de plantão, É, cara. Tem uma congelação aqui, eu tem que acho- estar lá à é. disposição, 3 Eu horas, acho, na feriado. verdade, que toda carreira, não vou nem falar de medicina, né? Ela vai ter os prós e contras, vai ter aquela fase ruim, né? Todo mundo vai ter que passar por aquela... Pelo plantão de emergência no quiprocó do mundo. Exatamente, Aham. entendeu? Ficar ou não, ou acalmar. Exato. Isso, E aí depois isso. já vai seguindo, aí a gente vai, né, norteando e vai indo pra uma questão mais E calma. aquelas que não acalmam, que são aquelas que optam, ou são aquelas que têm a saída de ficar em casa com os filhos e que realmente é o que a gente falou, que dá muito mais trabalho. Pois Gente, é, muito. gente. Eu tava de férias agora, eu passei um dia inteiro com a minha filha. Porque a minha babá estava de férias, eu tava assim, as minhas duas avós, tava só eu e meu marido trabalhando. Chegou no final do dia, sensação que eu tinha dado um plantão de emergência, operado 3 aneurismas de aorta. Exausto. Exausto. Você Vocês tá têm uma muito energia. exausta. Imagina você querer engravidar. Gente, a gente tá vendo por aí na mídia, né? Um monte de gente engravidando aos 50, aos 60. É. Hoje eu tava abrindo, tinha lá, uma paciente engravida aos 70 e lá quantos anos. 70 essa é Fora do, novidade pra mim. não, fora do Brasil, sabe? 70. Então, abre lá o seu o Google, você vai achar lá.
Como é que aguenta depois, gente? Isso abre um leque para uma série de questões, né? Gente, questões... acho que do ponto de vista ético naquele país foi, né? Mas eu imagino, assim, o quão arriscado foi para a vida daquela mulher engravidar. Sim, Ela sim. podia ter morrido ali, gente. Não, 70 anos, ter um filho, eu acho Foi inconcebível. natural? Não. Então, a gente Óbvio sabe que não. Joana, Você não natural é fez essa 70, pergunta, acho né? que você pulou a parte de Milagres da obstetrícia. Não, a gente Milagres, sabe, então, a gente sabe que a medicina evoluiu muito e existem inúmeras tecnologias. Mas e o tudo ovário mais. não, Exato. gente. Então, mas ovário isso é uma não coisa- evoluiu. Isso é uma coisa que é passada para o público em geral e, na verdade, deveria ser desmistificada, porque... Mas Sim, é não, na vantajoso verdade, pra não mídia glamouroso. publicar Tá isso. Não fofoca, glamour- gente. Isso aumenta os glamour- likes. É. Não os colocado likes. tanto glamour nisso, né? Só Na que verdade, existe tem a que avisar. realidade. É. Ela se Existe impõe. a vida que tá lá na rede social, que é aqueles 10% do dia. E os 90% tá lá em casa, Exato. tomando 50 remédios para hipertensão, para diabetes, um médico intensivista do seu lado. É assim. A endometriose, que eu acho o seguinte, cada vez mais eu tenho visto um monte de mulher com diagnóstico de endometriose. Sim. E a gente sabe que a endometriose impacta diretamente na fertilidade. Sim. Até hoje, acho que não se sabe a causa da endometriose. Existem Mil teorias. hipóteses, teorias né? e tal. Tem teorias até de Mas- alteração genética para isso. Isso, e eu te pergunto, a endometriose, ela tem relação direta com a idade da mulher? Não, a gente achava, né, quando eu me formei, né, lá na UERJ é um polo de referência para tratamento de endometriose, e a gente achava que para ela ter endometriose, ela tinha que ter tido uma cirurgia prévia, uterina, que expusesse aquele endométrio para algum lugar. E hoje em dia, eu tenho paciente de 23 anos que foi operado ano passado por uma equipe maravilhosa no Rio de Janeiro, com endometriose infiltrativa. 23 Nossa. anos. E aí ela chega que para não teve mim... nada antes. Não teve nenhuma gravidez, nenhuma Nenhuma cirurgia, cirurgia. nada. E com endometriose severa, ela vem para mim com uma queixa de uma dor na menstruação que cada vez pior, cada vez pior. Eu falei assim, não é possível, uma menina de 23 anos. É possível, eu mandei ela para ressonância e ela teve que operar para preservar, aumentar a chance de fertilidade para ela depois, sabe? É, porque eu... Só que se a endometriose, por mais que a gente tenha feito mais diagnósticos atualmente, mas muitas mulheres que nem pensam nessa hipótese, o médico assistente não pensa nessa hipótese, e vai piorando ao longo dos anos, porque você vai deixando a doença evoluir e ela pode atingir o ovário, que é o pior dos problemas para fertilidade, né? Mas ela pode atingir a trompa, ela pode atingir várias coisas, e conforme vai passando os anos, endometriose também, a gente falou de hipertensão, diabetes, um monte de outras coisas, mas a endometriose também, mas ela não é um problema exclusivo da mulher mais velha isso e que eu ia te operada. perguntar. Então, a endometriose sempre existiu, só que o diagnóstico não era feito. Seria isso? Não, Ou tem é uma proposta coisa- de ou que é uma tem coisa de aumentado agora? o diagnóstico, não só o diagnóstico, mas a incidência. A incidência. Sim, e a gente Relacionado um ao dia mundo vai moderno. saber, exatamente. Assim como a gente tem a ação no ovário para diminuir a fertilidade, aumentar o risco de cromossomopatia, talvez realmente tenha alguma ação ali nas células endometriais ao longo dos anos, alguma coisa que a gente esteja usando hoje rotineiramente que a gente não conhece Porque, ainda. assim, eu pessoalmente tô falando, assim, eu nunca tinha visto endometriose, assim, com tanta frequência. Hoje em dia, você conversa É com qualquer... muito. Todo E mundo tem porque a gente endometriose. faz mais diagnóstico. Eu É, lembro, isso assim, também. eu sempre tive muita cólica menstrual. Se fosse hoje em dia, né? Se Já eu teriam ti- investigado. Eu já teria Ser investigado. investigado. Mas com certeza, eu lembro. Eu tenho um grande amigo que é um cara super bacana da endometriose, que é o Thiago. Ele foi meu R+. E eu lembro que quando eu parei a pílula para engravidar da primeira gravidez, eu tinha 28 anos, né? Eu morria de cólica. Garota, você tem endometriose, engravida logo, hein? Tenta logo, porque eu tenho certeza que você tem endometriose. Ué, mas eu tenho endometriose, você sabe. Você é minha Uhum. médica. E a minha vida inteira, cólicas, né? Aquela, tipo... Mas isso eu tinha 28, eu menstruei aos 12. Eu passei de Sim, 12 mas aos eu desde- 28, eu desde os morrendo 14, de cólica. Eu desde os 14. Olha Só que isso. pra mim, assim, falavam que não, é normal. É É, normal a mulher é. sentir dor. É normal a mulher É. menstruar com dor, ter É. cólica. Era até um status. Ai, tô com cólica. Botar, Ai, posso enxaqueca, faltar à escola. botar aquela... Né? Podia faltar à compressa. escola. se Então, tivesse assim, muito. pra mim foi muito surpreendente a questão assim, endometriose. Mas, tipo assim, como assim? Aí você vai conversando, todo mundo tem endometriose, todo mundo tem endometriose. todo Muita mundo- gente tem, mas a impressão que a gente tem é que tem aumentado a incidência, mas tem aumentado o diagnóstico. Lembra da gente falar da evolução dos exames lá durante Sim, o pré-natal sim, e tal? sim. Hoje em Provavelmente dia- aquele ultrassom que não via nada, não via nada. Exatamente, não via endometriose. Hoje em dia a gente consegue fazer diagnóstico de endometriose Só no no ultrassom. Sim, existe com preparo, sem preparo, mas as endometrioses mais importantes a gente consegue ver, e o exame
que é mais conhecido é a ressonância, né, com uma pessoa bem capacitada para isso, mas a gente tem feito mais diagnóstico também, né, a gente tem mais acesso aos exames também, né, e a gente dá mais ouvido. Antes a mulher ia lá com o preventivo e vai embora, quando chegar nos 40 faz mamografia e pronto. Hoje em dia a gente sabe que a consulta médica não é mais assim, né, que a gente envolve, eu brinco que o ginecologista às vezes é o clínico da mulher, Mas porque ela não pra vai no mim- cardiologista, no geriatra, Não, não, ela vai no ginecologista. Isso pra mim é óbvio, mas as pessoas não sabem, porque a ginecologista, ela vê tudo. Eu brinco que é o clínico Vê da mulher. pressão, faz o exame físico Gente, que o sabe clínico o que às que- vezes não faz, né? Um exame de genitália, sabe? A vida sexual O ginecologista tem menos dela. pudor pra examinar as pessoas, né? Mas Mas é verdade, a gente. é Pô, se a mais gente pura vai examinar verdade. a genitália da mulher, eu não vou ouvir um coração, não vou ouvir um pulmão, gente. Isso Não é é? pinto perto de tudo que eu vou fazer. Ah, tranquilo. Não, hoje em Já dia tá eu tão percebo íntima, por que não? isso. E assim, já entrou na minha rotina. Ultrassom de tireoide. Entrou? Nossa, que Eu já fiz alguns. Eu não, né? Eu faço todo O ano. fertileuta, o radiologista fez o diagnóstico dos nossos e saíram alguns diagnósticos do meu consultório de gente que nunca foi no endócrino, nunca foi no clínico de tumor de tireoide, que operou, colonoscopia, né? Que eu recebo mulher pós-menopausada ou a partir dos 45, que colonoscopia, pra quê? Então acaba sendo o generalista mesmo, o Pra ginecologista. mim, a gente tem. ginecologista é totalmente a A clínica gente da não mulher. pode deixar passar, né? Então aí o ginecologista vai descobrir na mulher dos 35 anos lá que ela tem um nódulo de tireoide. Vamos resolver isso antes de engravidar. É isso aí. Então a dica maior é Procure um ginecologista, uma ginecologista de confiança. alguém que você consiga falar o que você Exato. está sentindo e receber a orientação adequada do time, né? Para você não perder o tempo Sim. adequado se você é um desejo muito grande de ter filhos, né? O tempo é precioso. O tempo é precioso, exatamente. Exatamente. Seus óvulos agradecem se você usá-los antes. E aí vou levantar uma bola aqui, né? Aquela coisa de a mulher que entrou no mercado de trabalho, realidade de muitas de nós aqui. Então, assim, ela adiou a maternidade, ela tá trabalhando muito e ela deixa de fazer atividade física. Então, ela é uma mulher sedentária. Ou seja, ela vai ter muito mais complicação. Vai ter muito mais mais chances risco. de dar errado. Muito mais risco. Né, a gente sabe que hoje E em é tudo dia a resposta para interligado. tudo é atividade física, Sim. né? A resposta E aí de a tudo. carapuça Acho- serve para todo mundo. atividade física. Tudo você diminui, fala- diminui risco de câncer, diminui risco de Exato. hipertensão, diminui risco de De tudo. diabetes, aumenta a fertilidade. Só que aquela. Você o que tá citando uma vírgula, né? Porque Sim. todo o corpo tá envelhecendo. Tudo. É. Mas é que assim, a gente sempre fala, você tem que fazer atividade física. Eu falo muito pros meus pacientes. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. Imagina uma mãe que trabalha, entendeu? É uma Se logística você- difícil. Exato. E mesmo com atividade física, porque no Arthur eu fazia atividade física, eu ainda não tinha filho, né? Então tinha tempo, fazia spinning, local, me achava. E tive tudo. Então, assim, a idade pesa. Você pode fazer atividade física. Mas se você que não fizesse, talvez tivesse dado errado. É, exatamente. exato, Exatamente. exatamente. Mas eu Provavelmente tive- minimizou eu aí. li o livro todinho de complicações obstétricas fazendo atividade física. Meu Então, Deus. mas talvez se você não tivesse, você E estaria você aqui tinha agora. CRM positivo. É, Ainda tinha mais esse exato. critério A gente aí. chama de esmeraldite, né? É. Exatamente. É um critério Então, muito aproveitando forte. o gancho aqui, já que o nosso tema é esse, quais são os cuidados, não como uma receita de bolo, mas de uma maneira geral, assim, quais são os cuidados para uma mulher de hoje em dia, né, que acho que é a maioria dos casos, que quer engravidar mais tarde, que está no mercado de trabalho, que está adiando, sempre qual coloca seria o um aninho para planejamento, frente. Ai, qual o gente, tem planejamento? vários. Congelar ovos Vamos aos fazer uma 20. listinha. Primeiro, né? Manter IMC, né? O índice de massa corporal adequado com atividade física e dieta. Conversar com o ginecologista de rotina, né? Previamente, para ver o que pode alinhar ali de saúde ginecológica para engravidar. Se ela tiver acesso, ela congelar óvulos antes. Se ela teve uma proposta de sair do país e eu não vou poder engravidar agora, congela, guarda lá, porque isso garante, isso não quer dizer que você vai usar, né? Mas você tem pelo menos dá uma chance maior de engravidar e tentar programar, né? Fazer o seu programa mental ali, encontrou um parceiro de programar para que não fique adiando tanto isso, né? Para que a gente faça uma agenda de prioridades. E a gente sabendo que os nossos óvulos nasceram com a gente, vão morrer com a gente, e eles envelhecem com a gente, o quanto antes, melhor. Trazer isso como prioridade, né? Se é um desejo muito grande. Porque tem muitas mulheres hoje em dia que falam que não querem ter filhos, e tem Ok. isso já resolvido. Claro. E ok, mas aquelas que sempre Que querem. sonharam, brincaram com boneca na infância, tem um sonho disso para não adiar. Porque eu fico muito triste quando eu vejo. Hoje eu atendi uma paciente assim. Fui fazer ultrassom dela, ela com útero cheio de mioma.
com 40 anos. Ela, doutora, você acha que eu posso ter filhos? Eu falei assim, olha, poder pode. Você tem útero, você tem ovário. Agora, a chance é menor agora. Ela, mas será que eu vou passar dessa vida sem ter filhos? Com 40 anos é tarde para você pensar nisso, Pois é, né? mas é isso que eu ia falar, né? Eu acho que, assim, a gente sabe que a gente tem desigualdade social, então não é toda mulher que consegue Isso. congelar, não consegue dar uma pausa no trabalho para ter filho, enfim, mil realidades que a gente não, né, daria um outro podcast também. Mas eu acho que a informação, por isso que eu falei, a informação tem que vir de lá de trás. Sim, sim. Sobre os planejamento tem que riscos, existir. sobre o planejamento familiar, entendeu? É, sobre... a ideia de colocar isso na escola, né? Exato. Teria que ser educação financeira, Isso. educação de planejamento familiar. Mas isso eu exatamente. digo, é um romantismo. Aparecer uma mulher, uma artista aqui, que seja uma atriz com 50, 60 anos, grávida, eu acho ótimo pra ela. Foi uma ótima... mas é exceção. É uma exceção, exatamente, não é uma regra. Isso. Né? Não Mas é uma aí, coisa o que a gente teve o ano passado de pacientes chegando na emergência, porque achava que estava grávida aos 50 e muitos anos espontaneamente, porque ainda aparece na mídia que essas gestações foram espontâneas. Uhum. E a gente sabe que é possível? Eu já vi gestação espontânea Por aos isso 51. que eu achei que a de 70 tinha. Eu já vi, eu não acreditei. Eu tava fazendo ultrassom, ela não era minha paciente pré-natal, eu vi. E aí, no meio do caminho, acho que ela sentiu que tinha uma interrogação tão grande na minha cabeça que ela falou, eu achava que estava na menopausa e eu tinha engravidado. Eu vi uma, eu me formei em 2004. Eu vi uma até hoje. Eu atendi uma de 47 anos na Não, emergência. 47 eu já vi. Eu tinha uma técnica de enfermagem que engravidou aos 47. Não, mas escuta essa Agora, história. 51. Ela tava com diagnóstico de tumor de ovário. E era uma gravidez. Eu fiz o parto dela. Que delícia. Então, acontece, mas é assim, é um caso que você história. vai lembrar aqui, que você vai lembrar lá. Mas Isso não é uma realidade, Não, assim, não é. sabe? Caso Então, muito se esse é um isolado. desejo muito grande, não é esse aí pegar o primeiro parceiro que vê pela frente só pra engravidar, não é Isso assim. mexe com sonhos, né? Isso mexe com desejo E da com mulher. frustração que Exato. depois que ela entrar na menopausa, ela não consegue mais voltar Exato. atrás, sabe? Então, eu acho que é isso, é conscientizar desde as adolescentes, aquelas que estão fazendo Até conversar sobre menstruação, né? A Isso, menarca, planejamento. menopausa, planejamento Boa, familiar. vou introduzir isso nas minhas consultas com adolescentes. Exato, Olha, a acho gente que fala é. sobre tempo de engravidar, eu costumo falar isso com as mulheres em torno dos 30, mas eu acho que a gente Tem já que pode ser antecipar. antes. Dos 20, até Isso. pra escolha de carreira, escolha Isso. de vida mesmo. Eu vou fazer um fellow fora, eu vou fazer uma especialização. O que Quero que viajar ao mundo. Ela tá com isso na cabeça, ela tá com um globo passando na É, cabeça. não, Então, agora já existe um vídeo que irá pro YouTube para as pessoas se informarem. Mas acho que essa informação é essencial pra você Essencial. planejar a sua vida. Exato. Eu acho que tem que incluir lá nos livros. A minha filha tá passando por essa fase agora, de métodos contraceptivos na escola. Acho que eu vou olhar o livro dela pra ver Não, se já e- tem isso escrito e- lá. Porque às vezes é. até tem, mas eu não cheguei porque ela é Exato. autônoma lá. Eu vou olhar pra E ver se provavelmente daqui a um tempo também vai entrar esse assunto da medicina reprodutiva, né? Que vai normalizar. Assim, tem. Da de- reprodução assistida? da reprodução reprodução assistida, que assistida. eu digo assim, sobre a realidade apesar de não ser de todo mundo, sobre a realidade de congelar óvulos, né? Então a pessoa Sim. tem, porque tem essa possibilidade. Sim, A gente sim, sabe sim, disso. tem. Acho que quando ficar mais acessível financeiramente, aí eu acho Ainda que é Sim, vai muito normalizar. caro. Muito caro. Eu tenho pacientes de consultório, em consultório particular, que não tem condição. É muito caro. E é triste demais. Existem alguns hospitais públicos no Rio de Janeiro que fazem algumas coisas, mas não fazem fertilização, Em São não. Paulo. Em São tem, Paulo a parece USP que tem. começou. legal. Mas não dá acesso para todo mundo. Mas pelo menos, olha só, algumas clínicas têm algumas parcerias que conseguem dar o tratamento, se ela doar óvulo, tem umas coisinhas, umas legal. entrelinhas aí nessas clínicas. Tá então, vendo? Mais uma vez a informação é essencial. é porque não isso. se Se ela divulga, né? desejar muito procurar aqui no Rio de Janeiro, o hospital que eu sei que faz alguma coisa é o Hospital da Unirio. Unirio legal. tem algum programa. Tem legal. uma equipe de reprodução humana lá que faz Bacana. algumas coisinhas assim. Assim, coito programado, uma inseminação, talvez, eles fazem. Dá uma Legal. assistência nesse sentido. né? É o único lugar, na UERJ, onde eu fiz residência, existia um projeto, desde que eu fiz residência lá, né, alguns anos atrás, mas nunca conseguiu recurso para que montasse o centro de reprodução humana lá, não conseguiu. Mas eu acho que isso em breve vai ser realidade Eu acho que daqui de a todos 10 os anos centros. isso vai eu melhorar. acho que até, assim, tudo vem o interesse da indústria, que quer sim, publicar mais, e aí oferta isso para quem não pode pagar. Eu acho que tem um caminho para isso, sim. É divulgação, né? Primeiro a gente tem Com que certeza. divulgar para que seja uma busca, para que mostre interesse para a indústria
ajudar nisso aí. Então, além do planejamento, fazer exercício. Manter Sempre. vida saudável, sempre. Vida Manter saudável. exercício, boa alimentação. Se tiver doença crônica. Estabilizar as Estabilizar a doença doenças antes de crônica. programar uma gravidez. Eu acho que é se programar do ponto de vista emocional, físico, financeiro, mas desde que isso não limite que ela fique passando muito dos 35 anos para tentar a primeira gravidez. pra Então, que ainda tenha a mais gente chance. colocaria 35 como idade Colocaria ideal. 35. Corte. Mas não é assim, 35 e um dia morri, não vou engravidar Não, mais. sim. Não, mas seria pra tão bom até planejamento. para que as técnicas de reprodução tenham mais sucesso e tal. 32, 35 já tá um bom na limite para que verdade, você comece os trabalhos Acho que extras, né? começar o planejamento com Ah, você 30 É. seria melhor. Começar o planejamento. Quero Eu engravidar. podia pensar assim, desde os 20 começar, olha, eu vou entrar na faculdade e tal, que dura Já 6 começar a anos, jogar se pro for universo, medicina. Porque com 30, ok, talvez você já tenha se formado, né, na faculdade, a maioria das pessoas já vai ter se formado ali com os 30, já dá para programar de uma forma mais palpável Palpável, e não um mundo ideal, né? Ale, então aproveita, antes da gente terminar, fala aí suas redes sociais, fala um pouquinho da parte da medicina fetal que você não falou, que a gente sabe, eu sei que você trabalha com isso, e deixa aí seu Instagram, quem quiser entrar em contato, fazer pergunta, ser sua paciente. Ah, que bom, obrigada. Então, meu Instagram é meu nome e sobrenome, doutora Alessandra Heringer. Eu nem tenho mais Instagram pessoal, porque estava embaralhando muito, deixei só lá. Não sou a modelo de rede social, não, né? Nota-se. Mas eu tenho uma clínica que fica aqui na Barra, a Era Diagnósticos, HRA, é isso que está lá no Instagram, onde a gente faz exames de ultrassom. Eu e meu sócio Mauro, a gente faz ultrassom obstétrico e ginecológico, mama, transvaginal e os exames da gravidez todos. Lá na clínica a gente tem um parceiro que faz estereoscopia, que é o Dr. João Eprete, e então a gente consegue fazer bastante coisa de saúde da mulher lá dentro da clínica. Então, a hora que quiserem aparecer, sejam muito bem-vindas, tomar um cafezinho. Podem visitar lá o Instagram da clínica, é bem legal. Lá a gente tem uma pessoa para nos ajudar nas redes sociais, né? E é bem bacana, a gente consegue passar bastante conteúdo lá no nosso O Instagram da também. clínica qual é? Era HERA, né? Arroba. Lembrando, meu sobrenome é Heringer, tem a ver com essa história aí do sobrenome e tal. Faz sentido. Então, dá um outro podcast. Não, mas tem lá, tem escrito lá no... Tem escrito não, tem isso publicado lá no Instagram da Era, as Legal. explicações por que surgiu esse nome. E é um lugar onde a gente consegue atender com carinho, com paciência, com calma, sem essa correria das grandes redes que a gente tem por aí. Tá bem bacana lá também. Tá bom? Ótimo, Legal. ótimo. Sejam saber. bem-vindas. Obrigada, muito Obrigada mais uma vez pelo convite, foi Foi ótimo, um muito bate-papo, gosto muito. E vamos pensar nos próximos aí. Com né? certeza, tem muito assunto. Então, obrigada mais uma vez, Alessandra. Foi um prazer. E até o próximo Cirurgia de Mães.